bem-vindo ao primeiro tutorial sobre como criar o seu editorial, né, de conteúdo para lançamentos. Então, como vocês estão vendo, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar no seu Canva. Se você ainda não, né, tem um Canva, você pode baixar e fazer o seu login. Esse editorial você pode utilizar para qualquer coisa, para lançar uma campanha, para lançar um produto, lançar um serviço, o que você estiver fazendo no momento, você pode utilizar essa mesma estratégia para criar o seu editorial. Então, antes da gente começar, eu só queria dizer que para você começar a fazer os seus posts, é muito importante que você já tenha alguma ideia de como vai ser a sua marca. A sua marca, ela pode mudar, pode ser que você comece com cores, depois você mude, que você comece com logo, depois você mude. É muito comum as marcas evoluírem com o tempo e irem trocando e tendo adaptações. Porém, quando você faz uma escolha, mantenha essa decisão pelo menos por 12 posts, que é o que a gente vai fazer hoje, e só depois de completar essa campanha que você vai desenvolver hoje, você troca ou varia a cor. O que não é legal é você ficar variando a cor de um post para o outro. Isso causa inconsistência no seu feed e não faz com que seja um feed visual atrativo para as pessoas, tá ok? É bem normal de no início você não ter ainda certeza e você começar testando algumas coisas, mas eventualmente você vai conseguir se identificar e é realmente através do teste que você vai encontrar, né, algo que você goste. Você precisa começar com alguma coisa. Então, a primeira coisa, a coisa mais importante, seria você começar aqui na homepage, na parte, né, de marca, na parte do kit. Então, aqui você tendo um Canva Pro, né, você consegue colocar mais opções de marcas, mas no caso, se você não tem o Pro, só tem o gratuito, você consegue pelo menos ter uma marca. Como é que você vai decidir as cores da sua marca? Isso é algo para um outro vídeo, né? Um outro tutorial, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas basicamente eu já tenho uma pré-seleção de algumas das cores aqui, né? Que eu gostaria de usar dentro dos meus posts. Eu sugiro você ter pelo menos 3 ou 4 cores no mínimo, porque senão vai começar a ficar também muito chato o seu feed. Então tem que ter uma cor de paletas que você consiga brincar um pouco, tá? Você também pode já escolher as fontes que você gosta e deixá-las pré-selecionadas aqui, para quando você, né, for utilizar, você utilizar já tudo dentro da sua marca, tá ok? Então vamos lá, se você começar, a primeira questão seria começar, né, clicando, né, nos templates e na parte de posts para o Instagram. No caso, como eu já comecei a criar algum aqui como teste, eu vou só entrar novamente, né, nesse mesmo arquivo que eu já estava. Aqui é onde a gente vai criar toda a consistência de marca, então tudo vai acontecer dentro deste template. Eu comecei, né, já com uma ideia aqui para vocês perceberem que eu estou trabalhando com 3 elementos principais, né, nesse post. O primeiro deles são as cores da minha marca, o segundo é a minha imagem e o terceiro é um conteúdo de texto. Eu acho que essas 3 coisas são bem importantes para posts de lançamento. Porque tem posts que são posts pessoais que às vezes você não coloca texto, né, na sua foto. Porém, eu acho que durante o lançamento é legal ter algum tipo de texto, algum tipo de informação para a pessoa se conectar mais com a imagem e para também complementar um pouco a imagem. Por mais que seja pouco texto, é legal ter alguma coisa. Ou então utilizem, né, imagens que sejam impactantes para realmente chamar a atenção da pessoa. Quando você está, né, no seu feed e você vê uma imagem com texto que te chama a atenção, você tem que parar para ler. E o Instagram percebe que aquela pessoa que parou, né, no seu feed, ela percebe que aquele seu post é interessante. Então ele vai entregar esse post para mais pessoas. E é isso que você quer, tá ok? Então a ideia não é colocar nem muito texto, né? Tipo esse daqui que tem bastante até. E nem também não precisa ser tão pouco. Você pode ter uns posts que tem mais texto, uns que tem menos, uns que tem mais imagem, uns que tem mais gráfico. A gente vai fazer uma variação aqui, tá bom? Tá bom? Então, vou começar. Como é que você encontra os templates, né? Primeiramente, eu queria explicar que sim, eu tenho um Canva que é premium, né? Que é pago. Então, portanto, eu tenho acesso a bem mais templates do que se você tiver um Canva gratuito. Eu aconselho, se você estiver lançando, invista
em pagar pelo Canva pelo menos por um mês para você conseguir fazer os posts, né, com mais opções de templates e de fotos, que vai ficar bem mais profissional e depois, se você quiser, você pode cancelar ou continuar pagando nos outros meses. Para você fazer o seu lançamento, eu realmente aconselho investir porque faz muita diferença em termos dos templates. Então, eu gosto de conteúdos, né, e de designs que são mais minimalistas, ou seja, que tem poucos elementos e que não são muito carregados, né, de informação. Então, aqui na sua pesquisa, você pode usar palavras-chaves para você procurar, né, o estilo de template que você quer. Então, se você quer uma coisa, né, mais minimalista, você pode escrever minimal, né? Ou minimalist. Ou você pode, como eu já coloquei aqui antes, minimal elegant, né? E essas palavras vão te ajudar a selecionar templates que são um pouco mais clean. Se você quer dar uma ideia de mais, não sei, tipo fresh ou fun, né? Você pode usar palavras como, sei lá, alegria, né? Cores, colorido, minimalista. Enfim, tem um monte de coisa. Você pode inclusive usar a cor da sua marca. Nesse caso, eu poderia colocar laranja, né? Orange, para procurar templates que já estejam dentro da minha paleta de cores. E aí você vai ver que já vão aparecer templates já dentro da minha marca, o que facilita muito para eu não ter que ficar alterando as cores, escolhendo outras fotos e agiliza muito o meu tempo. Então, como vocês já sabem, existem vários tipos de posts e existe um outro vídeo que você pode assistir sobre cada um dos tipos de post. Porém, hoje a gente vai focar só no design, tá ok? Então, a primeira coisa, esse post que eu fiz, ele tem um pouco mais de foco no texto e bastante elementos. Então, o próximo post eu quero que seja um pouco mais clean, né? Um pouco mais limpo e não tenha tanto informação. Ou ele vai ser uma foto só limpa, ou ele vai ser um design gráfico só limpo. Então, nesse caso aqui, eu iria aqui nas minhas referências e procuraria, né, um post que seja um pouco mais clean, ou então eu simplesmente criaria, né, um novo post. Aqui quando você clica, né, você duplica a página ou você inclui uma nova página. No caso a gente quer incluir uma nova página, você poderia simplesmente colocar uma das suas próprias, né, fotos de upload para conseguir, né, colocar aqui. Então, digamos que eu queira escolher uma foto daqui para colocar, uma foto mais alegre. Eu posso colocar essa foto minha para a sua descrição. No próximo, eu já posso trazer um template um pouco mais gráfico, fazer um post técnico, já que o primeiro foi contra-intuitivo, né? O segundo foi mais pessoal, eu posso fazer o terceiro como se fosse um post técnico. Então, eu vou aqui nos templates e procuro um template que tenha aqui na minha paleta de cores que tenha esse look de técnico. Eu provavelmente poderia utilizar coisas como, né, 3 passos, ou então, né, algum post mais explicativo, por exemplo, ó, os benefícios, um post de me pergunte alguma coisa, sabe, sobre um tema. Então aqui eu posso me inspirar também, né, para ver o que eu vou querer colocar, digamos aqui. Então, no post, como é um post técnico, eu vou escolher um post que tenha, enfim, um passo a passo, por exemplo, que explique um passo a passo. Como o meu design eu quero que seja mais clean, eu vou tirar alguns elementos, né, desse post, por exemplo, assim. E sabemos que quando tem passo 1, passo 2, eu poderia inclusive botar mais posts aqui e fazer um carrossel desse post se eu quisesse. Mas talvez eu queira, né, manter mais simples e deixar somente 2 passos. Então aqui eu vou trocar essas fotos, já que esse não é, né, o meu tipo de business. E para procurar fotos, eu posso colocar inclusive a cor, né, da minha marca e posso colocar junto, né, algum tema. Por exemplo, você pode usar, sei lá, mesa, laranja, e aí ele vai te trazer alguns elementos. Ó, esse aqui que legal, ó, tem a ver com a minha marca e não tá muito sobrecarregado, é mais minimalista e eu gosto disso. Eu acho que isso vai ser bacana. E na outra, eu poderia botar alguma coisa mais específica, né? Mais um zoom. Então, aqui o passo 1, né? De repente, poderia colocar alguma coisa em relação a design, a outra sobre texto, né? De conteúdos. Então, aqui mais uma vez eu troco, né? Para o laranja da minha marca.
para ficar tudo alinhadinho, certinho. E aí eu posso aqui deixar os tons mais leves e colocar, né? Então, vamos lá. Passo 1, né? Escolha elementos alinhados com sua marca. Elementos e imagens, podemos colocar, né? Alinhados com sua marca. Se não deu certo, eu vou lá e desgrupo, né? Esse elemento, eu consigo utilizar mais espaço aqui, tá vendo? E alinhar com a imagem. Mais uma vez, eu não quero isso no bold. Eu não gosto de usar coisas muito no bold, porque fica muito pesado na imagem. Aqui também eu posso desalinhar isso e aí consertar, tá vendo o template? Por mais que seja um template, gente, você vai precisar fazer pequenas adaptações para ficar mais alinhado com o que você quer, né? Muito cuidado, porque aqui no Canva não tem um corretor de texto, então você tem que ter muito cuidado ou ter um corretor externo para corrigir quando você escreve, porque pode acabar tendo erro. Mas vamos lá, então já temos aqui um post contraintuitivo, um post pessoal e um post técnico. Aí o próximo eu posso escolher, eu decidi fazer um post stylish, né? Um post simplesmente trendy, um post que está em tendência no momento. Quais são os posts que estão em tendência? Posts que tem esses boxezinhos, né? Que geralmente estão só dentro do Stories e agora eles estão trazendo isso para dentro do post também. Então, por exemplo, eu poderia colocar um post de conexão, né? Qual você prefere? Por exemplo, eu amo café, sabe? Esse post de pergunta é ótimo porque ele engaja e ele traz muitas respostas. E aí você tem que alinhar esse post com o seu conteúdo. Então, por exemplo, se eu falo de marketing pessoal e eu falo, você prefere café ou chá? Eu posso falar, olha, utilize elementos de coisas que você gosta dentro da sua marca, né? Mostre o seu gosto, fale sobre o que você gosta, isso conecta as pessoas. O que não dá, gente, é para falar de um tema que não tem nada a ver com o que você vende, com o que você faz, tá bem? Aí eu faria um outro post com uma imagem minha, porque precisa, né, posts que tem as imagens de vocês precisam estar presentes, né, dentro da sua marca. Então, eu vou aqui nas minhas fotos e escolho uma outra foto. Então, talvez eu quero um post mais de relacionamento. Então, eu trago um post, talvez eu e o Noah, tá vendo? Mais uma coisa, tem os elementos, tal, é um post pessoal. E aqui eu vou falar sobre marketing pessoal, sobre branding, relacionado com o fato de ser mãe. Isso me conecta com as minhas clientes que, né, talvez sejam mães ou que querem ser mães e tal, mas ainda está dentro do meu tema. Então, esse próximo post é o post do Freebie, que eu vou anunciar uma live, ou que eu vou anunciar algum tipo de, né, enfim, de giveaway, alguma coisa assim. Aí aqui eu posso colocar meu website, carolzade.com, ou posso colocar o meu arroba. Talvez eu queira fazer um post sobre uma quote, uma coisa que eu acredito. Então eu trago, né, um post. Tá vendo como ficou parecido o giveaway conversa com esse? Só que ficou tão próximo que eu até colocaria um no meio. Se você não encontrar nada aqui no Canva, a gente tem um outro website que chama Unsplash. E dentro desse website tem bastante coisa. Depois do giveaway e depois viemos com essa do blog post. Aqui eu posso fazer um post falando um pouquinho sobre o meu expertise, né? Então, por exemplo, marketing pessoal. Temos aí. Outra coisa que você quer fazer, gente, é manter a mesma fonte, tá? Então, se você começou com uma fonte, que é a sua fonte que você usa em tudo, use essa mesma fonte. Se você gostou dessa, por exemplo, eu gostei dessa mais do que da outra, então é a Overpass Light. Então, eu vou aqui e troco essa pela a Overpass Line. Aqui, dá um bold. Tá vendo como já ficou bem mais delicado do que tava? Se você quer ter uma imagem mais delicada, né, mais leve, é importante você pegar fontes leves, que não tenham muita curvatura, né, cores, tons leves, imagens espaçadas, né, tudo isso faz uma grande diferença no seu design, porque senão vai ficar muito carregado e as pessoas vão ficar
com overload de informação. Então, se você tem um conceito que ainda pode ser novo para as pessoas, é você explicar um pouco desse conceito e os benefícios do que você faz. Então, se você quer pessoas que estão no início do processo, que talvez ainda não entendam muito ou não sejam experts, você precisa explicar os conceitos através de dar o significado. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer é explicar o que é o marketing pessoal, que pode ser que algumas pessoas não entendam os benefícios. Agora, depois desse post, a gente pode continuar na foto, mas usar uma foto com uma quote. Então, aqui nos templates eu posso colocar quote, né? E ó, tá vendo como vai aparecer alguns templates? Então, eu posso selecionar um que já esteja na minha paleta de cores, ou posso selecionar um que seja pelo design e depois colocar as minhas cores. Como esse post é um pouco cheio de detalhes, eu quero um post de quote que seja mais clean possível, gente, que não tenha muito detalhe mesmo, porque senão vai saturar o meu feed, vai ficar muito, muito pesado. E ele já foi um post que eu usei, então eu posso reusar ele. É legal você reusar os mesmos templates, inclusive eu recomendo. Só tiro alguns elementos, porque como eu falei pra você, gente, eu não gosto de post com muita informação, eu não gosto de post muito com camada, tipo uma cor no fundo, uma cor em cima. Então, geralmente, eu tento ao máximo deixar os meus posts mais clean possível. Então, tá vendo? Esse post é um post pesado. Esse pode ser um post mais simples, um post que eu vou ser contra-intuitivo. Ou seja, seu diploma não vale nada, por exemplo, né? Aí, na parte que eu escrevo, eu posso colocar: seu diploma não vale nada se você não colocar em prática o que você aprendeu. Tá entendendo como parece uma coisa super chocante, mas quando você vai ler, na verdade, faz sentido? Tem a ver com o tema? E aí, eu posso, logicamente, utilizar, né, essa mesma, digamos assim, essa mesma fonte aqui, né, que eu tô usando em todos os posts, para assinar com o meu nome. Eu posso, inclusive, aqui selecionar, colocar a cor laranja, por exemplo, no fundo, para chamar mais atenção, porque tá vendo como o outro post não tava chamando atenção nenhuma, estava morto, né? Então, eu trouxe essa cor da minha marca, que é sólida, que combina com o post anterior e já destacou bastante. Depois que eu botei um post contra-intuitivo, eu gosto de dar uma dica. Então, tá vendo como esse é clean, esse pode ser mais pesado. Então, aqui clicando nesses 3 pontinhos, você pode marcar os posts que você gosta e ele fica salvo nos seus likes. Então, quando você tiver que produzir conteúdo na correria, você volta para esses estilos que você gosta e utiliza, né, eles, e é muito mais rápido.